Entre as demências que surgem na idade avançada, o Alzheimer é uma das doenças mentais que compõe a lista dos principais desafios globais na área da saúde. O Alzheimer é a principal doença degenerativa e, infelizmente, é um fator de risco importante, se não for o mais importante, a idade. Então, quanto mais idoso a pessoa for, maior a incidência e a probabilidade de estar desenvolvendo o Alzheimer. Então, por isso que ela é muito discutida e muito debatida para o geriatra, que é a faixa de etária que a gente pode acompanhar e conduzir. Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos possuem algum sintoma do Alzheimer. São inúmeros os casos que evoluem para a demência e a doença não tem um motivo específico. Com o avançar da idade, avançar da doença na fase moderada, além dessa perda cognitiva, que a gente atribui à memória, ele começa também a ter alguma alteração comportamental. E essas alterações comportamentais acabam sendo mais desconfortáveis do que a própria perda cognitiva. Então, às vezes, o familiar, o paciente, vem atrás de uma consulta médica, de um atendimento, nem tanto pela perda cognitiva, mas sim que o paciente começa a apresentar alguma alteração comportamental. Começa a ficar agressivo, começa a ter delírios, alucinações. Considerando que o Alzheimer gera consequências amplas para o paciente, seus familiares, a sociedade e o sistema de saúde, o Fevereiro Roxo serve para discutir o tema. Então é importante a gente estar tocando esse assunto para que, se a gente tiver um familiar manifestando esses tipos de comportamento, para a gente pensar no Alzheimer. A gente acha que o Alzheimer é só esquecimento, só perda de memória, e não, ele também pode manifestar com essas alterações de comportamento. E se a gente perceber e lembrar disso, que também pode ser um sintoma de Alzheimer, e a gente buscar ajuda médica, a gente consegue melhorar muito, muito mesmo, dar um pouquinho de qualidade de vida e dar um pouquinho de conforto para o paciente. Por isso, é importante estabelecer uma rotina com esses idosos. Uma opção é este centro de convivência, que oferece diversas atividades. Aqui no espaço a gente tem os idosos que não têm nenhum tipo de demência e a gente tem aqueles idosos que necessitam de algum auxílio. A gente percebe que a importância de a gente manter uma rotina com esses idosos é extremamente necessário. Para quê? Para que a questão da doença ela não progrida de uma maneira tão grande, tão rápida. E a gente percebe que com os estímulos, a gente vai fazendo com que essa doença cada vez mais progrida de maneira lenta. Os exercícios servem para estimular não só a memória, como a coordenação motora dos idosos. A gente percebe que faz com que esse idoso ele supere as limitações que impostas pela doença. Então, por exemplo, se a gente dá um jogo e ele não consegue realizar, a gente vai orientando e, com o passar do tempo, ele consegue executar essa atividade de uma maneira muito mais tranquila. E a gente tenta estimular e resgatar histórias que esse idoso já vivenciou através das atividades, por exemplo, da questão da música.